Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de uma mulher, uma poeta, que teve uma vida tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos. Sofrimentos esse que ela soube muito bem transformar em poesia da mais alta qualidade. Em poesia carregada de erotização, feminilidade e panteísmo. Poeta portuguesa, uma história aqui do velho mundo, aqui de terras lusitanas, para vocês. Mas já de antemão, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o meu canal, para que ele chegue a mais pessoas. E eu tenho aqui que agradecer vocês, meus queridos inscritos, porque vocês estão sim deixando o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque assim vocês não vão perder nem mais uma história. Tem muita gente vindo aqui, os vídeos têm muitas visualizações, mas vocês não estão se inscrevendo no canal. Então se inscrevam, porque por aqui sempre teremos uma história muito interessante para contar para vocês. É de graça, não custa nada e não leva nem um segundinho. E compartilhem os meus vídeos, o canal, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Vamos então à nossa viagem no tempo de hoje. Hoje, a nossa viagem no tempo é para o ano de 1894. Nossa personagem de hoje se chama Florbela Espanca. Em 8 de dezembro de 1894, aqui em Matosinhos, Portugal. E faleceu em 8 de dezembro de 1930. Quando ela nasceu, ela recebeu o nome de Florbela Lobo, mas por iniciativa própria, ela resolveu se autonomear Florbela da Alma da Conceição Espanca, uma poeta portuguesa. Viveu apenas 36 anos e teve uma vida plena. Vive na cidade de Matosinhos, há uma biblioteca com seu nome. Florbela era filha de Antônia da Conceição Lobo e do republicano João Maria Espanca. Nasceu no dia 8 de dezembro de 1894 em Vila Viçosa, no Alentejo. Só para constar, pessoal, eu também vivo no Alentejo, tá? Seria o que vocês poderiam entender como um estado aí do Brasil, seria um estado aqui de Portugal. O seu pai era um antiquário e um fotógrafo. E também ganhou a vida com outras atividades, como projeção de filmes. Seu pai era casado com Mariana do Carmo, inglesa Toscano. Mariana era estéril. Então, o que ela faz? Ela autoriza o marido, João Maria, que ele se relacione com outra mulher para ter um filho. Nós estamos falando do ano de 1828, 1829. Então, João Maria vai fazer exatamente isso. Ele se relaciona com uma camponesa, que é a Antônia da Conceição Lobo, que era uma criada, uma empregada, porém era uma mulher muito bonita, muito vistosa, uma bela mulher. Antônia acaba então engravidando e nasce Florbela. 3 anos depois, nasce Apelles, de março de 1897, que vai ser aí o único irmão da Florbela. Ambos foram registrados como filhos de Antônia
e pai desconhecido. É isso que eu não entendo, né, gente? A mulher autorizou ele a ter um relacionamento para ter um filho, ele vai lá, se relaciona, nasce os filhos e ele não dá o nome. Antigamente as coisas eram difíceis de se entender, pelo menos para minha cabeça. Bom, mas eles são criados na casa ali de João Maria, na casa do pai. Mariana, ela passa a ser então madrinha de batismo dos filhos. Mas embora eles sejam criados ali com o pai, a Florbela e o irmão sejam criados com o pai, a Florbela, o pai só vai reconhecer ela em cartório como filha 18 anos depois da morte dela. Então, ela passou a vida inteira sem ter sido reconhecida como filha. Entre 1899 e 1908, a Florbela frequenta a escola primária de Vila Viçosa. Naquele tempo, ela começa então a assinar os seus textos como Flor da Alma da Conceição. As suas primeiras poesias datam do ano de 1903 e 1904. O poema A Vida e a Morte foi escrito em homenagem ao seu irmão que havia falecido. Ela fez um poema também no aniversário do pai. No dia do aniversário do pai, ela fez um poema e uma dedicatória. Ofereço esses versos a meu querido papá da minha alma. Em 1907, Florbela escreveu seu primeiro conto, Mamã. E no ano seguinte, faleceu a sua mãe Antônia, com apenas 29 anos de idade. Florbela vai ingressar então no Liceu Nacional de Évora, onde ela permanece até 1912. Só um adendo aí para o pessoal que está no Brasil, né? Que talvez não saiba muito. Évora é sim a cidade da história da bruxa de Évora. E um dia a gente vai trazer essa história aqui, tá bom? Então, é essa Évora mesmo, que fica aqui pertinho também, é aqui no Alentejo. Durante os seus estudos no liceu, a Florbela várias vezes requisitava livros na biblioteca. Em 1913, ela vai se casar em Évora com Alberto de Jesus Silva Moutinho, seu colega de escola. O casal morou primeiro em Redondo. Em 1915, eles vão então morar na casa do pai de Florbela por causa de dificuldades financeiras. Em 1916, eles voltam a Redondo, onde a poetisa vai reunir uma seleção de poesias suas a inaugurar o projeto Trocando Olhares. A coletânea contava com 85 poemas. Naquela época, as tentativas de promover esse seu primeiro livro, essas suas primeiras poesias, falharam. No mesmo ano, a Florbela vai se iniciar como jornalista em Modas e Bordados, um suplemento de um jornal que era O Século, um jornal de Lisboa. Em Notícias de Évora e em A Voz Pública, ela também trabalhou. Em 1917, completou o 11º ano do curso complementar de Letras e matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi uma das 14 mulheres entre 347 alunos inscritos. Teve como colegas de curso escritores de poesia muito famosos aqui em Portugal, como Américo Durão e Mário Beirão. Um ano mais tarde, Florbela viria a sofrer talvez um dos maiores traumas da sua vida, que foi um aborto involuntário. Esse aborto vai infectar os ovários e os pulmões dela. Passa então um tempo em Olhão, onde ela vai começar a apresentar alguns sinais sérios de neurose. Em 1919, sai a sua primeira obra, Livro de Mágoas, um livro de sonetos. A tiragem inicial é de 200 exemplares, o que é muito para a época. Se esgota muito rapidamente.
Um ano mais tarde, ela ainda era casada e passa a viver com outro homem. Se separa então do marido e vai viver com outro homem, que é Antônio José Marques Guimarães, um guarda republicano. Em 1920, na metade de 1920, ela vai interromper os estudos na Faculdade de Direito. E em 29 de junho de 1921, ela então se casa com Antônio Guimarães. O casal passa a residir no Porto, mas no ano seguinte eles se mudam para Lisboa, onde Guimarães se torna chefe de gabinete do ministro do Exército. Nesse ano, o pai dela se divorcia de Mariana, que é aquela primeira esposa que autorizou ele a ter os filhos, e se casa com Henriqueta de Almeida. Por volta dos meados de 1923, Flor Bela vai lançar o seu livro Livro de Soror Saudade. Foi um livro que a edição dele foi paga pelo pai dela para que pudesse ser então editado e produzido e lançado. Nessa época, para sobreviver, a Flor Bela dava aulas particulares de português. Em 1925, ela vai se divorciar pela segunda vez. E essa situação vai abalar muito o emocional e o físico da Flor Bela. O seu ex-marido, Antônio Guimarães, abriu mais tarde uma agência de recortes. Ele colecionava notas e artigos sobre poetas. E ele tem um espólio enorme, tudo que é material da Flor Bela espanca. Em 1925, Flor Bela vai se casar novamente, dessa vez com o médico Mário Pereira Lage. Ela o conhecia desde 1921 e já vivia com ele desde 1924. O casamento aconteceu em Matozinhos, onde o casal passou a morar a partir de 1926. Em dezembro de 1925, falece também a madrasta e madrinha de Flor Bela e lhe deixa vários bens. Em 1927, ela começa a ter uma participação a trabalhar no jornal Dom Nuno de Vila Viçosa e passa ali então a escrever várias poesias, vários contos, vários livros de poesias. Em 1927 também, mais especificamente no dia 6 de junho, Apelles Espanca, o irmão de Flor Bela, de apenas 30 anos, falece num trágico acidente de avião perto de Belém. A sua morte foi devastadora para Flor Bela. Em homenagem ao irmão, Flor Bela escreve o conjunto de contos As Máscaras do Destino, que foi publicado em 1931. Porém, nessa época, a doença mental de Flor Bela já tinha se agravado muito. Em 1928, ela havia tentado dar cabo da sua vida, se é que vocês me entendem, pela primeira vez. Em 1930, Flor Bela começa a escrever um livro que se chama O Diário do Último Ano. Nessa época, ela escrevia para um jornal Portugal Feminino de Lisboa. Durante esse tempo, Flor Bela vai tentar dar cabo da sua vida, porque eu não posso falar a palavra muito claramente aqui, porque o YouTube pode boicotar meu vídeo. Então, mas ela tentou tirar a vida, vocês sabem qual é a palavra usada, por mais 2 vezes, em outubro e novembro de 1930. Ela é então diagnosticada com um edema pulmonar. E depois disso, a poetisa, a Flor Bela, vai perder definitivamente a vontade de viver. A sua terceira tentativa de dar cabo da sua própria vida foi bem-sucedida. Ela faleceu em Matozinhos no dia em que ela estava completando 36 anos, em 8 de dezembro de 1930.
A causa da sua morte foi uma overdose de barbitúricos. A Florbela teria deixado uma carta confidencial com as suas últimas disposições, entre elas o pedido de colocar no seu caixão os restos do avião pilotado pelo seu irmão quando ele sofreu o acidente. O corpo dela jaz desde 17 de maio de 1964 no cemitério de Vila Viçosa, na sua terra natal. Uma de suas últimas obras, que seria o Diário do Último Ano, encontram-se as palavras: "Não tenhas medo, não, tranquilamente, como adormece a noite pelo outono. Fecha os olhos, simples, docemente, como à tarde uma pomba que tem sono." Em 1949, a Câmara Municipal de Lisboa homenageou Florbela Espanca, dando seu nome a uma rua. Descrito por um autor que dissertou em certa ocasião a respeito da obra de Florbela Espanca, ele diz o seguinte: largamente repetidos vocábulos reflexos da paixão, alma, amor, saudade, beijos, versos, poetas e vários outros e os que deles derivam. Escritos de âmbito para além dos que caracterizam essa paixão abundante, sobre a correspondência que ela trocava com o irmão. A sua exaltação do amor fraternal é considerada fora do comum. Um livro, A Memória de Florbela Espanca, escreve-a como alma sonhadora. Ela foi uma mulher que sonhou muito, que amou muito e que sofreu muito. Sim, uma mulher à frente do seu tempo, que não teve medo de viver aquilo que ela tinha vontade e deixou aí uma obra, então, digna de ser lida. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa mulher, essa personagem incrível, uma personagem da vida real. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like no vídeo, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e voltem aqui para uma próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima.